gente, tô conferindo aqui, tem muita gente me perguntando, Cissa, como é que eu faço para participar do quadro Mais Saudável por Dentro e por Fora? Então segura, presta atenção, porque é fácil demais. Esse quadro, gente, a gente quer o quê? Recuperar a sua autoestima. De repente você tá em casa, sem oportunidade de trabalho, se largou mesmo, né? A gente sabe, o país passa por uma crise econômica, tem muita gente desempregado, e aí não dá para você, de repente, gastar dinheiro num salão de cabeleireiro, ou numa dermatologista, ou num dentista. Você vai deixando essas coisas meio de lado para, né, contribuir com o que é necessário naquele momento, aí dentro da sua casa. Só que para você retomar a sua vida, voltar aí, fazer uma entrevista de trabalho seguro, com autoestima elevada, você precisa estar muito bem. E assim também com o amor, hein? Que tal arrumar um namorado novo ou uma namorada nova? Então vamos ficar mais saudável por dentro e por fora? É muito fácil, gente. Você entra lá no rs21.com.br e aí você vai clicar aqui, ó, programas. Clicou, desce entretenimento e vem no seu queridão no começo das tardes o nosso Mais Saudável. E aí vai abrir a nossa página. Como eu disse, ó, todas as nossos programas na íntegra para você, tá bom? Desce mais um pouquinho, vem aqui, ó, Mais Saudável por dentro e por fora. Vai abrir aqui um regulamento, você tem que ler esse regulamento, preencher esse questionário todo e contar aqui pra gente, ó, conta pra todo mundo do Mais Saudável o porquê que você merece essa transformação, o porquê que você merece ficar mais lindo, mais linda, porque serve pra homem e pra mulher. A gente mudou realmente a vida, a autoestima da nossa telespectadora Marina. Marina, um beijo, meu amor. Sabe por quê, gente? Ó, você vai comigo pra aquele top cabeleireiro, tá? Você vai também pra aquele dermatologista do sonho, sabe, doutora Vanessa? Tá com a gente. Aí eu vou te levar lá no doutor Davi, que é o odontologista. Ele vai cuidar aqui dos seus dentes. Enfim, você vai conversar com o coach. Tudo que você precisa para reconstruir aí, ó, a sua autoestima, se sentir segura e confiante, a gente consegue aqui no Mais Saudável por dentro e por fora. Então vai lá, tá bom? Voltando aqui, porque também a gente quer te ajudar em casa a cuidar ainda mais da sua saúde, estamos falando do efeito sanfona. E ó, não esqueci, hein? Você tem que me ligar e me contar. Você já sofreu com o efeito sanfona? Sim ou não? Ou você sofre? O que está acontecendo na tua vida? O que está te perturbando? Conta pra gente. 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620. Tem uma interativa rolando e no final do programa eu vou mostrar pra vocês quem é que ganhou, ok? A gente tem aqui uma questão que eu estava pensando, né? A gente conheceu um pouquinho a história da Flá, quero conhecer a história do Luiz também, mas eu estava conversando com os doutores aqui no... Ai, gente, calor, eu vou tirar. Com os doutores aqui no intervalo e o seguinte, por exemplo, a pessoa que sofre com o efeito sanfona, ela pode se tornar diabética? O problema maior não é só o efeito sanfona. Pela obesidade ser uma doença inflamatória, ela gera uma resistência insulínica. E com o passar do tempo, resistência insulínica é aquela pré-diabética. Todo mundo fala, minha glicose está 105, 110, eu sou diabético. Não, você tem resistência insulínica. Se você não se cuidar, você vai se tornar um diabético com um período de 5 a 10 anos. Então, o efeito sanfona por si só não causa o diabetes. A obesidade, por ser uma doença inflamatória, ela pode levar a resistência insulínica e, no final, a diabetes. Boa. Luiz, conta um pouquinho a tua história pra gente. Você emagrece com muita facilidade, é isso? Isso. Na verdade, eu tive 2 episódios assim mais drásticos de emagrecimento. Um começou com... Foi quando eu tinha 8 anos de idade, mais ou menos, eu tive um probleminha de saúde, que eu emagreci bastante. E recentemente também tive que fazer uma cirurgia de refluxo e perdi 10 quilos depois dessa cirurgia. E nesse meio tempo, desde que eu tive essa alteração lá com 8 anos de idade, ao longo da adolescência e tudo mais, foi meio que pequenos picos de que subia um pouquinho, emagrecia um pouquinho, porque o corpo mudava muito rápido. E agora mais recentemente também eu me machuquei, tive que parar de fazer exercício. De novo, perdi muita massa, dei uma engordada, porque também quando você para de fazer exercício, eu também perdi um pouco a vontade de manter uma dieta. Tipo, quando eu não estava seguindo um exercício, eu estava seguindo direitinho, com nutricionista e tudo mais. Quando eu tive que parar com o exercício, foi meio que aquela coisa, por que eu vou manter isso aqui direitinho, acordar no horário certinho e tal, não sei o que.
Então deu uma parada. E nesse meio tempo todo o meu corpo oscilou bastante. E o efeito que eu mais senti foi na pele mesmo, que ela ficou Plástica. elástica. Isso é engraçado, né? Porque você vê, cada um tem uma história, mas o ponto comum é sempre o mesmo, né? Que é essa questão da atividade física, o quanto ela é importante. Você vê, ele falou, no momento em que eu parei a atividade física, eu parei de ter uma alimentação mais saudável. E isso acontece com muita facilidade. É muito paralelo, né? Então, não dá para segmentar as duas áreas, né? Elas têm que trabalhar conjuntas. Só assim a gente tem certeza do 100% do resultado. Caso contrário, vai ser muito quebrado e talvez essa ideia de desistência de uma das partes vai ser mais fácil, né? Eu estava lendo um estudo um tempo atrás, uma simpósio que eu participei, e você comentou por ter feito a cirurgia, parei um tempo, né? Porque é uma coisa que foi fora do controle, era um problema de saúde. Sim. Então não foi nenhuma, eu relaxei. Foi uma coisa que aconteceu comigo e isso dá até uma frustração. Isso está muito associado aos hábitos das pessoas, né? Então essa pesquisa dizia o seguinte: para você fidelizar um hábito, praticamente você precisa repetir essa ação por mais ou menos 22 vezes, né? E para você parar de ter esse hábito ou deixar desse hábito, basta você quebrar essa regra por 4 vezes seguidas. Ou seja, levando para a minha área da educação física, né, para a academia, eu preciso que você faça 1 mês de academia seguido para você fidelizar esse hábito e talvez 1 semana de você deixar de ir para que você não volte mais, né? Então é muito importante que você mantenha essa rotina, esse hábito, que você participe mesmo, e mesmo que você esteja ruim, se sinta um pouco cansado, vá para acostumar o teu organismo a dizer, eu preciso ir porque eu tenho que ter essa rotina. É necessário rotina, né? Principalmente na alimentação, né, Adri? E eu percebo que é muito mais fácil, na minha área, eu orientar alguém a ter uma alimentação adequada quando faz atividade física. Porque é o que o Euler falou, as coisas andam juntas, né? E aí, às vezes, o indivíduo para o exercício, aí ele relaxa também com a alimentação. Exato, porque eles associam um objetivo, né? Eu tenho que me alimentar bem porque eu tenho um objetivo físico a ser alcançado. Mas esse objetivo físico só vai ser alcançado se eu tiver uma boa alimentação. Isso. Bom, a gente vai conversar agora com ele, que é um parceiraço aqui também do nosso Mais Saudável, psicólogo que eu adoro de paixão, que vem lá da Bahia. Beijo, Bahia, que eu amo vocês todos aí. Fábio Fonseca, seja muito bem-vindo, boa tarde, que bom falar com você. Hoje através do Skype, mas eu gosto mesmo quando você tá aqui no sofá, tá bom? Porque daí a gente fica mais juntinho, eu escuto teu sotaque, vou pegando um pouquinho mais de sotaque também, que eu adoro. Seja bem-vindo, Fabinho. A gente está sem o áudio aqui, aí pode falar, Fabinho, desculpa. Obrigado, estou com prazer imenso estar aí falando com você novamente. Querido, hoje a gente está falando de um assunto que perturba, né, muita gente, homens, mulheres, crianças até mesmo, porque a gente vê crianças hoje com um sobrepeso, né, daqui a pouquinho a gente consegue ver também que vai virar um adolescente que já tem uma obesidade, por aí vai. E aí, nessa briga do corpo perfeito também, que a mídia impõe muita coisa, as pessoas começam a engordar, emagrecer. Eu acredito que na fase da adolescência deve ser um momento muito difícil, porque o bullying deve comer solto, né? E para o adulto também, muitas vezes se torna introspectivo, acaba não tendo um relacionamento amoroso. Eu queria que você contasse pra gente como é que você vê o efeito sanfona, né, para quem sofre, no sentido emocional mesmo, que tipo de prejuízos o efeito sanfona traz para quem sofre? Cissa, primeiro eu queria destacar 2 aspectos, né? Primeiro, o aspecto de a nossa autoestima ter a ver com a nossa imagem corporal, sim, mas o quanto isso, quando é excessivamente valorizado, quando a gente não valoriza outros aspectos da nossa pessoa, isso pode trazer problemas, né? Porque a gente também precisa valorizar outras características para quando a gente quiser cuidar da nossa autoestima, a gente não vá com muita sede ao pote, não coloque isso de uma maneira tudo ou nada. Uma outra questão é a questão da comida usada para regular as emoções. Ou seja, a gente usa a comida meio que para se anestesiar, para lidar com a tristeza, com a raiva. Então, esses 2 fatores associados podem fazer com que, quando a gente pense em uma dieta ou numa vida mais saudável, a gente não consiga fazer isso de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais consciente, né? Então, hoje em dia, a gente tem usado muito o conceito de consciência plena, de mindfulness, né? O que quer dizer isso? Da gente poder ter uma exata noção do papel que a alimentação entra na nossa vida, né? Então, muitas vezes a gente está usando a comida com uma outra função, que não é só de se alimentar, e muitas vezes a gente está buscando autoestima exclusivamente da nossa imagem corporal.
Fábio, que conselho que você dá para quem está em casa assistindo o Mais Saudável agora e está sofrendo exatamente isso? Esse engorda, emagrece. E aí, quando engorda, todo mundo tira sarro, sofre bullying. Quando emagrece também, a gente sabe que tem um contraponto. Ah, mas está muito magra. Não, também você ficou feia, você envelheceu. Então, que conselho que você dá para quem está assistindo e sofre com o efeito sanfona? Tipo, ó, para e pensa no que você está fazendo. Primeiro, com o seu organismo, né? E segundo, com o seu emocional, porque estamos interligados, não tem jeito, né? O primeiro conselho, Cissa, é tentar dar um passo de cada vez. Então, antes de estabelecer uma meta irrealista, antes de muita sede ao pote tentando emagrecer, ou desistir pensando que vai ser muito difícil, começar a ter consciência de como é que você se alimenta, de como é que a comida entra na sua vida. Reservar um momento especial para a alimentação. Não comer correndo, pensar no momento para se alimentar junto com outras pessoas e fazer da alimentação algo planejado. Então, eu sei que é meio difícil nessa correria do dia a dia, mas o primeiro passo é tomar consciência do que você está exagerando ou não, e para isso é preciso se alimentar com calma. E um segundo passo é começar com metas pequenas, uma coisa de cada vez. Muito bom. Fábio, querido, muito obrigada pela sua participação. Te espero aqui em breve, tá bom? Beijo, fique com Deus. Também, saudade. Tão gostoso conversar com ele, porque a gente aprende sempre, né? Isso que ele falou é muito legal. Quando ele disse ali em se alimentar, né, todos juntos e tal, eu acho que a família propõe isso. E quando você começa a levar saúde para sua mesa, enfim, a gente sempre brinca aqui, né? Ah, saúde, brinca não, que é um papo sério. A saúde começa na mesa, literalmente começa mesmo. E aí a criança vai ver o que o pai oferece, o que a mãe come, e assim vai. Esse exemplo segue, né? A criança, em especial, ela aprende muito mais com o exemplo do que com você falando, olha, isso é bom, come, né, tal coisa, não come isso. E os pais, eles têm que se conscientizar de que eles são responsáveis por ter alimentos que a criança pode ingerir dentro de casa e estabelecer os horários das refeições. Se isso está seguro, a criança vai controlar o quanto ela consegue comer e você não precisa se preocupar, olha, não come isso, não come aquilo, porque o que está dentro da sua casa ela pode ingerir. Você prepara os alimentos e a criança tem esse controle de comer, se sentir satisfeita, né? Isso já é o início, a gente já evita a obesidade na infância dessa maneira. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, você não descola, porque como a gente sempre trabalha aqui com causa, prevenção e tratamento, eu quero saber se dá para prevenir o efeito sanfona, tá bom? Você aí, tem alguma pergunta? Pega o telefone, responde a interativa, que no próximo bloco também a gente vai ver como é que tá a participação. 0800 777 0021, tem também o 19 38 71 9620. Responde pra gente se você já sofreu com efeito sanfona. Não descola, hein? Eu vou e volto. Fechou?